Irmãos, Deus me deu uma revelação na palavra e eu gostaria que a igreja prestasse bastante atenção, amém? Eu vou ler 3 textos para poder explanar diante da igreja aquilo que o Senhor tem revelado. O primeiro texto que eu quero ler diante da igreja está em Salmos, capítulo de número 118, versículo de número 10 ao 12, diz assim, ó: Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. De novo, primeiro falou uma e depois falou que Deus, isso que ele fala, uma e... Então olha o que ele está dizendo aqui, o salmista: me cercaram querendo me destruir, mas em nome do Senhor eu as destruí. Aí continua, fala assim, ó: como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Então como é que eles cercaram? Como o quê? Abelhas. E se em nome do Senhor ele destruiu, significa que ele está fazendo a associação do comportamento da abelha como comportamento de alguém que não está militando como Deus quer, como Deus deseja. Aí eu vou ler outros 2 textos. Em Josué capítulo 24, versículo 11 ao 12, diz assim, ó: E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigarzeus e os heveus, os jebuseus, porém os entregueis nas vossas mãos. Aí fala assim, ó: enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada e nem com o teu arco. Então o que Deus enviou adiante de nós? Vespões. E esses vespões militaram ao nosso favor. Militaram em favor do povo do quê? De Israel. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 20 ao 22. E mais: o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões. Quem que mandará vespões? Deus. Até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Aí ele fala: não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível, e o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco diante de ti. Eu quero falar aqui, irmãos, diante da igreja, destes 2 insetos, abelhas e vespões. Uns militam da maneira que não é a maneira que Deus deseja que milita, porque cercaram um homem que ele veio a destruir em nome do Senhor. Mas o outro milita como Deus o quê? Deseja, porque ele fala que ele enviou os vespões, que ele deu ordem aos vespões. E durante essa semana a gente passou por um processo onde eu gostaria que todos se examinassem diante disso que vão ver, para ver se nós estamos agindo como abelhas ou como vespões. O apóstolo Paulo deixou bem claro: eu combati o bom combate. Pois bem, meus amados, quando eu olho para a abelha e para os vespões, você vai estudar um pouquinho eles têm 2 características em comum que me chamam muita atenção. A primeira: ambos produzem mel e estocam mel. E o que isso quer dizer diante da palavra de Deus? Em Apocalipse capítulo 10, versículo 10 diz assim, ó: e tomei o livrinho da mão do anjo. Tomei o quê? O livrinho. E num livro tem o quê? Palavra. Então ele recebeu uma revelação da palavra. E o comi, e na minha boca era doce como mel. Então abelhas e vespas, eles abrem a palavra, eles meditam na palavra e até armazenam, irmãos, ou seja, eles guardam o mel, formam o mel, eles até armazenam no teu coração, armazenam em ti, eles até sabem o que está escrito na palavra. Uma segunda característica que eles têm em comum, irmãos, ambos, a abelha e os vespões, é que ambas fazem um trabalho de polinização natural. E
E o que é um trabalho de polinização natural? Vou trazer aos olhos humanos, para não usar o termo lá da biologia. É como a sementinha do homem levando até onde? A terra da mulher. Então ele vai numa plantinha, leva uma sementinha de um lado para o outro. A hora que aquilo entra, a gente sabe que daquela junção nasce algo. Então esse processo de polinização, irmãos, ele contribui para a formação de frutos, para a formação de sementes. Em outras palavras, ele influencia na produção de plantas, né? Influenciando diretamente o que numa produção agrícola. Ou seja, vespões e abelhas também fala da palavra de Deus. Vespões e abelhas também semeiam a palavra de Deus. Vespões e abelhas têm o mel e semeia a palavra. Mas tem uma característica primordial, que eles são diferentes. Vespões, eles não agridem o homem. Vespões, eles não têm o instinto de atacar o homem. Abelhas, se tu passar perto e dependendo do ruído, da forma como ela se sentir, ela vai vir para cima de nós. E aqui eu quero mostrar como é que uma abelha age, ela ataca, como é que ela vem suceder. A primeira característica que eu passei a estudar, irmãos, que uma abelha faz, o primeiro local, guarda isso, que a hora que ela se sentir, se fizer um ruído ou fizer algo perto dela, que ela se sentir coagida ou se sentir de alguma maneira, o primeiro local que ela vai atacar é a cabeça. Então se um enxame de abelha vir atacar nós, se prepara, o primeiro lugar que eles vão vir é na cabeça. E mais precisamente, você sabe em qual região? Nos olhos. Pode reparar. E por que uma abelha ataca na cabeça? Vamos levar para a palavra, está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então a primeira coisa que a abelha vai tentar ferir é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Esse é o primeiro lugar. Quando a gente age como abelha, a primeira coisa que a gente vai tentar torcer é a palavra de Deus. Segundo, irmãos, quando a gente olha para dentro da igreja, Deus constituiu um líder, não constituiu? O que o líder é dentro da igreja? A cabeça. Então guarda algo, quando uma abelha vir atacar dentro da igreja, a primeira pessoa que ela vai tentar atacar, sabe quem é? É o pastor da igreja. Porque está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 31, então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Então o primeiro lugar é a palavra, torcendo ela. Se ela não conseguir, irmãos, ali, ela vai tentar atacar quem? O teu líder. Para que você disperse, para que você saia do meio do arraial de Deus, saia do meio do rebanho de Deus. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Um monte de abelha foi atacar ele. E quando feriram o pastor, as outras ovelhas fizeram o quê? Dispersaram. Porque ali ele estava como pastor das ovelhas, no exercício do seu o quê? Sacerdócio. Pois bem, e por que ela busca, em primeiro lugar, irmãos, atingir os olhos? Olha onde que ela quer atingir, os olhos. Porque quando a gente lê em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13 ao 4, diz assim, mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, ela vem para nos ser. E se ela conseguir nos cegar, irmão, você pode ver, se tem uma coisa que deixa a pessoa cega, chama-se ódio, chama-se raiva. A pessoa fica cega. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor fala assim, irai-vos, mas não o que? Pequeis. Ele fala, não coloca o que é a tua ira, né, como o teu sol, porque senão a gente vai ficar o quê? Cegos. E quando o evangelho está encoberto para nós, pronto, para esse se torna o quê? Imperdível. Se a gente não tem a revelação, se a gente não tem o discernimento espiritual das coisas,
Pronto, irmãos, a gente está perdido. A gente está perdendo a nossa o quê? Salvar. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 23 diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grande será tais trevas? Se ela ferir os nossos olhos, ela apaga a nossa candeia, ela cegou o nosso entendimento. E quem habita nas trevas começa a ter comunhão com que espírito, irmãos? De Deus? Não, porque agora já não resplandece mais a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a sua imagem. Então, o primeiro lugar que a abelha vai atacar é a cabeça. E mais especificamente, aonde? Nos olhos. No dia a dia, cuidado com as aves. Segundo, guarda algo, presta atenção nisso. Quando a abelha, ela mira num lugar para atacar, se ela não conseguir atingir aquele lugar, você pode ter certeza, ela vai para as outras partes do corpo também. E aonde ela atinge, irmãos, que ela aplica o ferrão dela, ela libera um feromônio. E esse feromônio chama as outras abelhas para virem picar, você sabe aonde? No mesmo lugar. Guarda algo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos quem? Os membros, o corpo. Cada um aqui é um membro, cada um aqui tem uma função no corpo de Cristo. A hora que a abelha atinge um membro, ou seja, se ela atingir o pastor, o cabeça, pronto, ela vai liberar um feromônio, vai afastar as outras abelhas, vai lá atingir ele também. Aí libera, vai lá atingir ele também. Vai lá, libera, atinge ele também. Vai lá, libera, atinge ele também. Você já reparou quando você vê um alvo, tem um X, né? E vai tudo lá, e só começa, é aqui, tudo abelha, que está ferroando e está liberando o seu feror para chamar as outras, para virem agredir no mesmo. Irmãos, cuidado, porque o Senhor nos chamou para ser vespão e não ser Quantos vespões você vê andando em bando? Você quer ver uma coisa que é interessante? Aí eu falo para as pessoas que... para aqueles que vão ouvir isso, né? Cuidado, porque quando a abelha ela vem e ferroa, o ferrão dela ele é curvado. Aquele ferrão encaixa na pessoa ou encaixa na pele e prende aquilo. E nisso ela fica preso pelo quê? Pelo ferrão. E ela não consegue se soltar. Para ela se soltar, ela é obrigada a soltar dela metade da parte digestiva, da parte do abdômen dela. E aí leva ela ao quê? A óbito, a morte. Assim também somos nós quando a gente age como abelha. A gente libera o nosso veneno, a língua. E a gente fica preso por essa palavra que a gente deu. E essa palavra que a gente deu, que nos leva a uma prisão, irmãos, isso vai gerar dentro de nós um vazio. Onde a gente acha que a gente está combatendo o bom combate. Acha que a gente está atingindo a pessoa, mas quem está morrendo somos nós. Porque Deus não nos chamou para lutar contra a carne e sangue. Deus não nos chamou, irmãos. Abelha. Mas elas também liberam feromônio. Porque quando elas verem e se sentem ameaçadas, elas liberam feromônio que todas fazem o quê? Ataca tudo junto. Mas também na hora de fugir, foge tudo. Continuando, irmãos, tem mais uma característica interessante nas abelhas. A ciência diz que as abelhas não conseguem enxergar a cor branca. Por isso que você olha para as vestes de um apicultor, ele se veste geralmente de que cor? Por quê? Para que quando ele mexa na colmeia, elas continuem trabalhando e não fiquem agredindo ele, não fiquem atacando ele. Então elas vêm, elas até encostam, troncam, mas elas não ficam agredindo ele, porque elas não conseguem o quê? Enxergar a cor branca. Aí ele consegue manusear o mel, o quê? Tranquila. E quando eu olho para a cor branca na Bíblia, meus amados, arremete ao quê? A santidade. E a Bíblia diz que sem santidade, sudecaia, ridecou, manai, decantas, ninguém verá quem? Quem age como a abelha. Não está vendo o filho e não está crendo, não vê e não crê. Por isso que você pode reparar, quando ela vem para atacar alguém que tem as vestes santas, irmãos, ela vem dar o bote e não acha, ela vem dar o bote e não acha, ela vem dar o bote e não acha, ela vem dar o bote e não
acha. Por quê? Porque nós aprendemos hoje, nós somos santificados por duas coisas. Pelo quê? Pela palavra e pelo quê? A hora que vem está escrito, 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 não acha. Vai achar o quê? Por quê? Porque essa pessoa, irmãos, ela cumpriu esse culto que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo na cabeça. Por isso que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres roupas brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Por isso que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 em diante. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as tuas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Tem que se revestir com vestes de santidade. A palavra abre meu entendimento, irmãos. A oração faz com que Deus me perdoe e me lave no sangue do quê? Aí pega alguém que tem conhecimento da palavra e está ali se lavando diante do sangue. Quem é que poderá acusar? Quem é que poderá condenar? Quem é? Se é Deus que quem? Aí começa a vir a justificação da parte de Deus. Aí vem atacar e não adianta. Deus vem e justifica na tua palavra. Aí vem ataca de cá, Deus vem e justifica na tua palavra. Vem ataca de lá, justifica da tua palavra. Não acha, não encontra. E o mais triste é que aquela abelha não está vendo o filho e não está crendo, nunca viu a Deus. Porque ela não enxerga a cor branca. Mas tem os vespões, irmão. E aí eu louvo a Deus, porque o vespão ele não tem instinto de atacar ser humano. É óbvio que se você catar o bicho na mão e apertar, é óbvio que se você comprimir ele vai te ferroar. Mas por si só o instinto dele é natural, é voar. Mas eu acho que todo mundo já viu, se tem um negocinho que vespão tem o instinto de atacar, sabe o que é? Aranha. Aranha, irmãos. Vespão guerreia contra as... E vamos entender o que quer dizer as aranhas. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo de número 4 ou número 6, diz assim, ó: ninguém há que clama pela justiça, nem que ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de basílicos e tecem teias de aranha. Aí ele vem: o que comer ovo deles morrerá, e quebrando sairá uma víbora. As suas teias não prestam para as vestes, ou seja, não tornem vestes brancas. Não faz o que? Não cobre a nossa o que? Nudez. As suas teias não prestam para as vestes, nem se poderão cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas suas mãos. Irmãos, aranha tece teia. Você sabe para que serve uma teia? Para prender. E o Senhor fala: não se prenda no jugo desigual com quem? Por isso que ele manda os vespões, para que aquele povo, quando entrar na terra prometida, não tenha o quê? Sociedade com aquele povo. Ele expulsa. Mas não somente isso, ele também não se prende na teia da iniquidade. Que todo mundo acha que a iniquidade está cobrindo a nudez. A hora que você vai ver, está nu. Não serve para o quê? Para nada. Irmãos, vespão combate contra principados e potestades que agem nas hostes celestiais da maldade, que tentam de alguma forma nos prender no jugo desigual com os infiéis, que tentam de alguma forma nos prender num jugo desigual com a iniquidade, que tenta nos vestir com uma veste que não é santa. Você sabe o que é interessante? Que o vespão, quando ele está atacando a aranha, ele dá várias ferroadas nela. E ele não morre, porque ele não fica preso pelo veneno dele, pelo ferrão dele. Você sabe o que tem de interessante também? Quando o vespão ataca a aranha ela não morre, ela fica paralisada. Ou seja, quando um vespão ataca, você já viu quando você vem e fala o que está escrito, a pessoa para, ela não consegue ir para lugar nenhum. Ela tem que baixar a cabeça, porque é isso que faz, paralisa quem? A aranha. Só que aí o vespão cata aquela aranhinha, ele vem e traz para casa. A hora que ele leva, ela está viva ainda, mas ela está todinha o quê? Para ali ele deposita nela a larva.
Ali ele deposita nela, vamos falar assim, o ovinho dele. Aquela larva começa a comer aquela aranha por dentro. E a larva do ovo que bota, é ela que mata e forma mais um. Aí o Senhor fala, ide e fazei discípulos a todas as nações. Vespão forma discípulos. Discípulos que vão combater contra a iniquidade. Agora vamos olhar para as nossas ações um pouquinho, no retrovisor, tá? Pessoa que já morreu. Como é que nós agimos durante essa semana? Nós combatemos o bom combate como um vespão ou militamos como abelhas? Você sabe o que é o interessante de tudo isso, irmãos? Que quando eu pego para ler o texto que o salmista lá, a gente leu no comecinho, ele falou assim, ó, como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Você sabe o que é o fogo em espinhos? É o que ardeu na sarça ardente, porque a sarça é uma planta cheia do quê? De espinhos. Quando as abelhas entram no lugar santo, irmãos, porque nós já vimos que ela não encontra santidade, o fogo da santidade mata-nas. Porque Deus também é um fogo que consumidor. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com o quê? Irmãos, Ele veio para destituir das nossas vidas todas as obras de abelhas e fazer da gente pessoas que agem como vespões para a honra e para a glória do nome dEle. Por isso, se a casa de oração, onde nós vamos na igreja, é um lugar santo, e se o Santo Monte aqui é um lugar santo, onde a sarça arde, irmãos, pode ter certeza disso, não tem espaço para abelha. Vai ser consumido, vai ser expulso da terra, não fica. Então é tempo da gente converter as nossas más obras em boas, é tempo da gente combater o bom combate, cumprir o que é? A carreira e guardar nos nossos corações vespões, porque Deus falou que a gente estaria no meio de uma grande o quê? Guerra. E numa grande guerra a gente tem que ser um exército de Cristo. E exército de Cristo, quando ele é atacado, ele não age como abelha. Ele é uma ovelha muda que é levada ao matador. Mas quando ele ataca, ele não ataca para guerrear contra carne e contra sangue, mas ele ataca para guerrear contra principados e potestades, destituindo toda a obra de iniquidade, para a honra e para a glória de Deus, e indo e fazendo discípulos de todas as nações. Deu para entender? Irmãos, se a gente não vigiar, se a gente deixar a carne prevalecer o espírito, nós vamos agir como abelhas. E para as abelhas, o texto é claro em dizer que Deus as destruiu. Em nome do Senhor, as destruir. Mas se a gente deixar o nosso espírito prevalecer sobre a nossa carne, nós vamos combater o bom combate, guerreando contra as obras da iniquidade. E aí o povo vai conhecer o quê? A verdade. E a verdade é quem vai libertar, porque a partir de agora, quem conduzirá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito só vem para convencer daquilo que é verdade. Eu vim buscar os verdadeiros adoradores que me adoram o quê? Em espírito e em verdade, para a glória de Deus. Amém?